Bom, nós paramos na aula passada no atleta, né? Que a proposta dos cínicos, de alguns, ele estava falando de Demétrios, que disse, era um cínico, mas um cínico bem instruído. Que Sêneca, que era um estoico, um grande estoico, cita frequentemente como um bom modelo esse Demétrios, que nos diz que, para darmos conta da vida, e aí vamos lembrar, essas chamadas escolas menores, estoicos, epicuristas, céticos e cínicos, não estavam, não é que eles não estivessem interessados, mas a direção do pensamento, a direção no sentido de o que dirige o pensamento, é a vida vivida, bem vivida, ou que deve ser bem vivida. E, portanto, é uma disciplina de si, um trabalho de si, que tem técnicas de trabalho, que passam pelo corpo. Daí a metáfora do atleta, que passam pelo corpo, que não desprezam o corpo. Houve isso eu proponho, não está assim no Foucault, e eu não sei se vou sustentar, mas por enquanto está me prestando um serviço, né? Houve um dispositivo de relação de desejo e verdade, portanto, um dispositivo amoroso com o corpo presente, nesse sentido, um dispositivo de sexualidade. Sempre lembrar, não se trata de uma sexologia, não se trata de como é que se faz sexo, é um dispositivo das relações entre governo, sujeito e verdade, em que o corpo pode estar presente ou ausente. Essa presença pode ser sublimada, né? E a ausência pode ser eventual, pode ser valorizada negativamente ou pode ser reprimida. A presença pode ser reprimida. A ausência pode ser valorizada ou não valorizada, né? Uma ausência valorizada seria, por exemplo, ou foi aquela que o dispositivo cristão, agostiniano e daí em diante, impôs ao corpo. O corpo é carne que deve se penitenciar, confessando o pecado que a carne comete, e é o sexo, aí explicitamente, quando ativada por esse inconsciente corporal que é a libido. Já vimos aqui, já várias vezes falei. Foucault vai passar sobre isso muito seriamente, sobretudo no 4º volume da História da Sexualidade. Esse é um corpo que está presente, mas precisa ser ausentado, porque esse corpo vira carne. Tem um corpo presente, de que, sem dizer dessa maneira, Foucault tratou no 1º volume da História da Sexualidade, que é aquele cujo desejo é reprimido, né? Então é a hipótese repressiva. E o desejo é do infante, do que ainda não fala e não se manifesta senão pelo corpo. Da mãe, que o pai interrompe como lei, e que é então refugado por o que vem a constituir o inconsciente e todo o resto que nós sabemos, é a dinâmica da psicanálise. Então, é um corpo presente que tem que ser ausentado, porque ele se comporta mal. Ele tem um desejo sexual desviado, segundo a lei, porque é da mãe, e a mãe tem dono. Então, há dispositivos de corpo presente e corpo ausente, dispositivos de sexualidade, em que o desejo de verdade passa pelo corpo,
e outros em que o desejo de verdade precisa da ausência de corpo para poder se formular no abstrato das ideias, dos conceitos. Então, é a verdade como nós a conhecemos na filosofia de todo o tempo, na grande filosofia, Platão, Aristóteles. Então, eu imagino que o dispositivo socrático, que regeu esse primeiro momento, Sócrates, Platão, Aristóteles, que Sócrates aprendeu da sacerdotisa Diotima, portanto ele aprendeu com uma mulher o que é o amor, e é uma escada de sublimação. Ele começa com o corpo presente, com todos os seus desejos, portanto, o corpo sexuado presente que manifesta seu desejo animalmente, segundo a visão de Diotima, e que ocupa o primeiro degrau, mas que depois vai sendo progressivamente sublimado até que o amor deixa de ser uma pulsão sexual para ser uma contemplação do bem, do belo, né? Isso já é muito Platão, mas assim se conta da iniciação amorosa de Sócrates, né? Mas tudo começa no corpo. Então é um corpo que é ausentado pela sublimação depois de uma forte presença. Sem primeiro degrau não tem segundo. A escada cai se não tiver o primeiro degrau. Aliás, a escada não existe se não tiver o primeiro degrau, né? Então, é um dispositivo de sexualidade do qual o corpo precisa ser excluído para que as relações de desejo de sujeito à verdade possam funcionar segundo um modo de governo que é o da contenção de si, um modo que a gente pode chamar de político, valha a redundância, um modo de governo que a gente pode chamar de político. Em que sentido? É que as relações de saber, poder, práticas, instituições, que constituem sempre um sistema de governo, né? Ou seja, de condução das condutas do sujeito na direção do desejo de verdade, e que, portanto, definem o que é sujeito e o que é verdade, né? Naquele momento se dirigiam à polis, à ocupação da polis, e nesse sentido toda a filosofia naquele momento foi política, sem ser uma filosofia política, porque tratava-se de como entrar dignamente, não é? e produtivamente, verdadeiramente, justamente na polis. Justamente, não ser um tirano, por exemplo. Verdadeiramente, não usar para si aquilo que na cidade se produz para o comum. E assim, isso está nos diálogos mais políticos de Platão, atribuído a Sócrates. Então, há um dispositivo de sexualidade, aí, porque quando se trata de corpo e desejo, é disso que nós estamos falando, né? Há um dispositivo de sexualidade aí em que o corpo está presente, e é pela presença pressionante do corpo, portanto, por um possível desarranjo que o corpo, se mantiver presente, pode estabelecer no dispositivo político de governo, que é a ocupação, a boa ocupação, vamos chamar assim, da polis. Esse dispositivo é diferente do dispositivo que Foucault está analisando aqui, que é o dos estoicos, epicuristas, cínicos, que é o do controle de si, mas um controle de si para a sabedoria, isso quer dizer para a felicidade. E nesse sentido não é
político, se nós quisermos usar a palavra, acho que devemos até, é ético, porque trata-se da felicidade, do caminho para a felicidade. Então, o desejo de verdade do sujeito que está sendo governado, cuja conduta está sendo conduzida por um sistema de governo que exige a felicidade, ainda bem que você chegou, exige a felicidade, o dispositivo ético, estoico, epicurista, cínico, exige a felicidade. O desejo de verdade está conectado à felicidade, a verdade vem junto. E, portanto, esse dispositivo é eminentemente ético, no sentido de que ele tem a ver com os comportamentos em relação a si mesmo, não a polis, que não abolem a relação com os outros. Nós já vimos isso aqui, não são uma forma de egoísmo. O penúltimo curso, Foucault vai chamar o governo de si e dos outros, do qual o último, a coragem da verdade, foi concebido por ele como governo de si e dos outros dois. Então, ele está atento e está atento a uma época da qual ele precisa dizer, não é uma coisa autocentrada, eu vou ser feliz. Eu não serei feliz se também os outros não forem, mas eu preciso dar uma primazia à minha busca da felicidade. É aí que eu estou no caminho da verdade, é isso que eu desejo a felicidade, e a felicidade é um prazer, no sentido de que é a ausência de dor, é a ausência de sofrimento para os estoicos. Os epicuristas diretamente, é prazer. E isso, embora Epicuro tenha dito, bom, para mim o prazer é muito simples, é um pedaço de pão e um copo d'água, né? Tá de dieta permanente, Epicuro. Mas, até hoje nós concebemos, quando dizemos que alguém é um epicurista, significa que ele come bem, bebe bem, que é um sujeito que tem, assim, um savoir-vivre, né? Muito refinado. E isso não é descompassado com a ideia epicurista, século III a.C., logo depois de Sócrates, de Aristóteles, perdão, de que a felicidade está no prazer e que, portanto, a verdade acompanha o prazer. A ideia está bem exposto no uso dos prazeres, segundo volume da História da Sexualidade. Se nós nos comportamos bem no trabalho sobre nós mesmos, a verdade vem na nossa direção. E eu sempre tenho vontade de perguntar, ela estava escondida onde? Em algum lugar ela estava escondida para vir na nossa direção, porque como não é ela que nós estamos procurando, ela está nos tocaiando, de repente ela vem. E o que significa isso? É que nós estamos nos comportando bem. Então nós que não merecemos a verdade, não é assim, não temos direito à verdade. O sujeito não tem direito fundamental à verdade. É isso que está nos estoicos, nos epicuristas, e não está de modo nenhum no conhece-te a ti mesmo, né? Recolhido por Platão, por Aristóteles. O que ali se diz? Eu tenho direito à verdade, ela pode estar oculta, mas eu vou procurar. É direito meu. Para os estoicos, não. É desejo meu a felicidade, é desejo. E aí a verdade está implicada. De modo que, sem que felicidade e verdade sejam o mesmo, para os grandes filósofos, certamente não era. Mas para os estoicos, para os epicuristas, está ali uma roçando a outra no caminho em que o sujeito se constitui como sujeito, segundo essa governança ética de conduzir as condutas na direção de um bem comportar-se que dá acesso ou não
É a vida que determina aí, não é uma teoria que finalmente a gente pode dizer como queríamos demonstrar, fechou e vou ensinar, é a vida, a gente só sabe no final, mas pelo caminho a gente vai experimentando. Bem, então, os epicuristas, para os quais a finalidade da vida é a felicidade, e todo o trabalho que fazemos sobre nós mesmos, trabalho de si sobre si, conduz e é conduzido pelo governo no regime ético dos comportamentos, né, a felicidade, e a felicidade pode ser o prazer, é necessário, no entanto, estabelecer um equilíbrio tal que o excesso de prazer não produza mais sofrimento do que prazer, porque aí fica abolido o prazer e não encontrada a felicidade. A felicidade se encontra no prazer, mas não se pode minimizar o fato de que não há prazer que não seja acompanhado por um sofrimento. O prazer não é absoluto, nada é absoluto. Nessas escolas em que o absoluto não existe, aquilo que Cícero chamava aquelas abstrações dos gregos. Não existe o universal, o absoluto, trata-se de comportamentos, trata-se da ética, e, portanto, tudo é relativo. E ao prazer corresponde dor. Então, mais prazer do que dor conduz à felicidade, mais dor do que prazer não conduz. Então, cada uma e um de nós deve encontrar na sua própria existência, quanto prazer é desejável, tal que uma dor maior não precise ser suportada, anulando o prazer. Então há equilíbrios sutis aí, a gente pode quase pensar em Nietzsche e seu Dionísio, que é a explosão do prazer, e seu Apolo, que é a contenção, o regramento, né? O equilíbrio. Seria uma coisa assim, só que na vida, na nossa existência comum, e com os outros. Isso vai se ver, mas já vimos um pouco, vai se ver mais adiante. Eu tenho uma questão. Você já pode ficar com coisa com o microfone na mão. A sensação que me dá nessa tua explanação é como se o prazer e a dor fossem alguma coisa interior. Mas, interiormente, a única coisa que você pode fazer, porque o prazer e a dor também vêm de fora. Pelo corpo. Pelo corpo, mas são circunstâncias externas. Por exemplo, a dor de uma guerra. Você não tem como controlar se vai haver uma guerra. Por outro lado, o prazer de ter uma situação boa, de ter dinheiro para comprar as coisas, para poder ter prazer nas coisas, também às vezes não depende da pessoa. Então, como que é essa regulação da percepção do prazer, como ser feliz dentro da dor que é imposta de fora? Então, a questão da Tereza, aqui para o pessoal do Zoom, é que prazer e dor, que são sentimentos interiores, mas vem de fora, por exemplo, uma guerra, e, por exemplo, uma boa relação. Sobre o que nós não temos controle. Como é que fica, então, essa relação de prazer e de dor, que nos chegam descontroladamente? Não é prazer objetivo, dor objetiva, que está em causa aqui. É o modo como nós nos relacionamos com os estímulos que recebemos. Então, aquilo que já passamos por aqui, Marco Aurélio, o último dos grandes estoicos, né, o imperador Marco Aurélio, o que ele dizia? Ninguém pode me fazer um mal se, com esse ato externo, não mudar a minha natureza. Se mudar a minha natureza, está me fazendo um mal. Se não mudar,
não é comigo. E isso depende do trabalho que eu faço sobre mim mesmo. Recebendo esses influxos externos, né, e trabalhando-os em mim mesmo, corpo e alma. Há talvez um bom exemplo disso, que é o de Cícero, que está expresso num livro dele sobre a amizade, que antigamente a gente chamava, né, William, de amicícia, agora tem que chamar de amititia. Mudou toda a pronúncia, o veni, vidi, vici, tão bonito, né, a literação do Júlio César, agora é o eni, vidi, wiki. Mas é assim, de amititia, sobre a amizade. Onde ele começa pedindo desculpas ao grupo com o qual ele se reúne todas as quartas-feiras, né, para tratar, não daquelas abstrações dos gregos, mas dos assuntos correntes. Mas ele não foi na quarta-feira passada, porque morreu o melhor amigo dele, e ele ficou chorando a dor do amigo, a dor da perda do amigo, e não foi fazer a coisa mais sagrada, que é estar junto de outros, trabalhando em si mesmo e com os outros, as coisas correntes, ou seja, a vida, vamos dizer, a vida como ela é. Então, todo o livro é uma pergunta sobre o que deve ser a amizade, de tal modo que não nos impeça de sermos felizes. Se uma amizade nos prende ao amigo, de tal forma que presos a ele nós não somos capazes de trabalhar sobre nós mesmos, pode ser uma amizade, mas deveria ser evitada. Tem umas coisas duras assim, que nós valemos mais do que as nossas amizades. Mas a frase começa dizendo, sendo a amizade estimável por si mesma. Depois, quando chega lá no final, que parece que ele está dizendo nós valemos mais do que os nossos amigos, não é bem assim. Mas tem uma tortura ali, né? Se ele fosse um epicurista e não um estoico, a gente diria, ele está tentando ali estabelecer aquele equilíbrio entre dar-se e receber e ser-se, de tal maneira que nós não dependamos. Ele, o que estava dizendo é, naquele momento eu estava dependendo do meu amigo, ele morreu e eu fiquei sozinho, e não vim aqui encontrar vocês. O que para mim, filósofo estoico, é o que há de mais sagrado. Peço desculpas. Ah, bom, então vamos conversar sobre a amizade. Então, nesse caso, Cícero agiu mal consigo mesmo e se deixou afetar por um fato externo que apagou sua felicidade. Então, é o trabalho que se faz sobre si mesmo que nos põe a caminho da felicidade. De modo que não é que a gente vá ser feliz porque há uma guerra, mas o que uma guerra pode exercer sobre nós um efeito aniquilante, ou nós podemos trabalhar de tal modo que, sofrendo-a, condenando-a, nem por isso sejamos incapazes de fruir a vida no que ela tem de mais potente para nós mesmos e aqueles e aquelas com que nos relacionamos. Porque estamos sempre em grupo, né? Então, isso. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? É para nos lembrarmos lá do modelo do atleta. Não estamos mais no dispositivo socrático. Eu disse aqui, eu estou criando aqui o dispositivo socrático que ele está me servindo. Eu não sei se ele vai continuar me servindo, se eu vou abandoná-lo. O que é certo é, o dispositivo socrático não é alguma coisa que verdadeiramente existiu e que alguém, eu no caso, descobriu a sua verdade, agora não tem que ficar. Não, o dispositivo socrático é uma mecânica, né, que serve para pensar. É uma mecânica genealógica para a qual eu estou olhando, que eu estou criando no pensamento,
para o nosso tempo, para entender aqui o nosso tempo, o corpo que tem que entrar de novo em cena, tudo aquilo que eu já disse do nosso diagnóstico, né? Então, o dispositivo agora, em que se pode dizer o modelo é o atleta, não é o dispositivo socrático mais, é corpo presente, que precisa ser regulado, mas não é a regulação do pecado, que vai ser daqui a pouco, nem é a regulação de uma exclusão repressiva que reconhece a presença do corpo nas pulsões, que tem que ser, no entanto, reprimidas, como vai ser a moderna, né, na sua forma última, forma psi, etc. É outro. O corpo precisa ser regulado e o atleta dá bem à medida de uma regulação do corpo. O atleta é um especialista em regular as potências do corpo para obter um determinado resultado. Esse resultado, se ele ganha, é uma felicidade. Não é a verdade do corpo, não é a abstração, o conceito de corpo, né? É um bom desempenho bem premiado. Mas, para isso, basta que o corpo do atleta, conheça e domine bem os movimentos mínimos de que ele precisa para ser um bom atleta. Isso significa os movimentos que pertencem ao seu corpo, para que ele tenha um bom desempenho. Não é um aprendizado externo, em que se vai conhecer o que é o corpo, o que é a sua anatomia, a sua dinâmica, os seus hormônios de felicidade, de recompensa, de não sei o quê, como se faz hoje. O treinamento dos atletas é para serem máquinas, né? Não, ali o que se pedia era uma certa utilidade. Os gestos e movimentos que é necessário ter, esses gestos, de tão conhecidos, se tornam a tal ponto familiares que os temos sempre à disposição e podemos recorrer a eles toda vez que a ocasião se apresentar. Quer dizer, eles estão incorporados ao nosso corpo. E o critério dessa incorporação é o da utilidade. Negligenciamos todos os conhecimentos que são como aqueles gestos mais ou menos acrobáticos que poderíamos aprender, inteiramente inúteis e sem utilização possível nos combates reais da vida. Esse reais da vida aqui é para ser levado muito em consideração, porque não se está aqui mais falando de a vida, bios, muito menos zoon, quer dizer, a vida animal. Está se falando da vida social útil. E o atleta, como outros, mas ele se fixou aqui no atleta, que é um bom exemplo que o corpo entra, né? Guardemos apenas os conhecimentos que serão utilizáveis, a que podemos recorrer facilmente nas diferentes ocasiões da luta. Ao que parece, temos, pois, mais uma vez, a impressão de uma divisão no conteúdo mesmo dos conhecimentos, entre conhecimentos inúteis, que poderiam ser os do mundo exterior, que não são os do nosso corpo, os da utilidade da luta, os da vitória que nós desejamos, que esses são nossos. E os conhecimentos úteis, que tangenciam diretamente a existência humana. A existência humana é corpo. Não é só corpo, mas não se faz sem corpo. Por isso o atleta está aqui, né? Para nos lembrar isso o tempo inteiro. Então, o Demétrios falando, né? Nada permitirás, para você que está sublinhando, Tereza, estou na 208 agora. Mas já mudou? Direi. Nada perderás negligenciando coisas cujo conhecimento nos é interditado e inútil. Esse interditado é interessante, porque, esse conhecimento das coisas externas e tal é inútil. Essa inutilidade
afetaria o desempenho que nós queremos ter em relação ao qual nós precisamos de um controle, de um exercício que nos faz bons atletas. Mas ele, além de inútil, é interditado. Quer dizer, se ele for usado, ele viola a essência do corpo do atleta. Mais ou menos como aquilo que eu acabei de citar em relação a Marco Aurélio. O que ele dizia? Podem fazer alguma coisa ruim comigo, se não mudar a minha natureza, não é ruim. Então aqui também, as coisas externas, esses conhecimentos inúteis, impostos ao corpo, mudam a natureza do atleta. E, portanto, não devem ser. Não só não é útil que sejam, não devem ser utilizados. Empobrecem e enfraquecem o desempenho. E aí vem uma frase complicada. A obscura verdade se oculta em um abismo. Eu, há pouco, meio de brincadeira e muito a sério, perguntei se a gente se comporta bem. Ele está pedindo aqui, o atleta tem que se comportar bem, né? Tem coisas que são interditadas. Se a gente se comporta bem no caminho da felicidade, da vitória aqui, né? No caminho da felicidade, a verdade vem na nossa direção. Eu perguntei, e ela está escondida onde? Né? Para nos tocaiar dessa maneira. Ele diz aqui, a obscura verdade se oculta em um abismo e não podemos acusar a malevolência da natureza, porquanto nela nada é difícil de descobrir, senão as coisas cuja descoberta só tem por fruto a própria descoberta. Tudo o que nos pode fazer melhores ou felizes, ela pôs sob nossos olhos e ao nosso alcance. Aqui está diretamente a objeção que os estoicos, epicuristas e cínicos fazem ao pensamento, ao grande pensamento filosófico, que pôs a razão, portanto, a verdade e o bem, como as mais altas ideias, quando se trata de Platão, ou as mais altas essências, quando se trata de Aristóteles, no topo daquilo que nós humanos devemos procurar, incessantemente procurar. É a verdade. Portanto, naquela relação que no século VI a.C., os que seriam os primeiros filósofos, se no século IV Aristóteles não tivesse, por motivos seus, com os quais nós não temos nada a ver, determinado que eles não são filósofos, não eram filósofos, chamados pré-socráticos, que já é um nome negativo. Como é que eles podiam saber que ia haver Sócrates e que eles tinham que ter o bom comportamento socrático, né? Senão seriam expulsos da filosofia. Foi o que Aristóteles fez, expulsou. Teve um efeito bom, como eles não foram mais usados, eles chegaram a nós, no século XIX, praticamente virgens. E nós podemos utilizá-los hoje, porque no 20 eles foram muito trabalhados, né? Nós podemos utilizá-los hoje para certas coisas que provavelmente têm a ver com o diagnóstico que eu propus a vocês, né, sobre o nosso momento em que a natureza entra, né? Não vou adiantar isso, porque vocês sabem que eu penso como um parafuso subindo e descendo, mas é demais, o parafuso tem que ter um tamanho, também uma certa contenção, né? Então, eles ali estabeleceram um padrão em relação a duas forças cósmicas. O problema era, e o problema grego, sempre foi, né, que exista tanta multiplicidade que nós queremos. Nós não somos orientais que pensam como Buda depois pensou. O mundo é um sonho e a vida é um sonho dentro de um sonho. A vida é um sonho e o eu um sonho dentro de um sonho. Temos que nos desapegar de tudo que nos oferece uma aparência, porque isso é falso.
e presos às aparências, seremos infelizes. Nós não somos isso, nós somos ocidentais. Nós queremos as multiplicidades, mas ao mesmo tempo temos medo delas, porque nós podemos nos dissolver nelas. Ou, de tanto medo, podemos nos aliear delas, e tão longe para não nos misturarmos, que só as vemos como um borrão lá no horizonte. São duas maneiras de lidar com as multiplicidades. Muito amor, que vai lá no meio e se dissolve como a famosa gota no oceano. Ou ficar tão longe por tanto temor, tanto medo, e aconteceu, ao longo da história da filosofia, aconteceu isso, que o mundo foi, no limite, eliminado. Não foi eliminado, mas no limite estava para ser. Ausentado. Aconteceu na filosofia moderna bastante. Os filósofos, bom, primeiro, logo no século seguinte, no século V, os sofistas chegaram, não, esqueci de dizer o principal, os pré-socráticos, diante desse desejo de mais do que simplesmente humano, ao mesmo tempo o temor humano dessa demasia, estabeleceram um modelo de total equilíbrio entre duas forças, não coisas, forças cósmicas, tem a ver, portanto, com equilíbrio, desequilíbrio, ordem, desordem, justiça e injustiça, né? Duas forças cósmicas, uma que rege a dispersão, as multiplicidades, a demasia, a que eles deram o nome de physis, e outra que rege a contenção, a limitação, a unidade, a que eles deram o nome logos, e que eram inseparáveis. Mas, infelizmente, temos pouquíssimos fragmentos do pensamento pré-socrático, porque como Aristóteles o condenou, os livros não foram mais publicados, quer dizer, copiados e transmitidos, né? Durante séculos e séculos e séculos. Os pré-socráticos foram lembrados no século XIX, porque o século XIX inventou a história como modelo para todas as coisas. E eles estão na história. Eles foram condenados por Aristóteles, mas eles existiram. Então vamos sair procurando em outros autores, porque os livros deles não temos mais, fragmentos, citações, referências, sem normas da ABNT, não sabemos os livros, não sabemos as páginas, nem se efetivamente aquelas referências são textos desses pré-socráticos, mas um livro maravilhoso foi publicado, fragmentos pré-socráticos, e em que, em tese, o que está ali teria sido pensado e dito, possivelmente daquela maneira, por esses pré-socráticos. Então, eles estabeleceram uma conjunção, como as duas páginas de uma folha de papel. A unidade é a folha, mas não existe folha sem uma página e outra página. E as duas páginas são diferentes, são, portanto, uma multiplicidade. O mínimo de multiplicidade com que nós conseguimos lidar é 2. Mas uma página é uma página, outra página é outra página, uma não é a outra. Mas sem as duas e sua diferença não existe a unidade da folha. Agora ponham isso na exageração do haver imensissimamente mais do que nós aqui, porque há 9 bilhões de pessoas no planeta, né? E tudo que há no planeta que não é humano, que não somos nós, nem os nossos semelhantes, nem coisa nenhuma, e que é uma barbaridade exagerada de haver, né? Nós queremos tudo isso. Então, a tensão entre a força dispersiva e a força unitiva, physis e logos, essa tensão é total nos pré-socráticos. Não há sentido em separar. E foi o que os sofistas fizeram no século V, eles separaram. Eles como que tiraram uma página da outra página. Mas para isso eles tinham que destruir a folha, e foi o que eles fizeram. Eles puseram logos, que deixou de ser a força cósmica que reúne, passou a ser a razão. É fácil traduzir logos por razão, porque razão é uma forma de unidade, mas uma só. Depois houve uma lógica para dizer o que é o logos e como é que ele deve se
ser bem usado. A razão, a linguagem. E physis, abaixo. Porque physis sem logos é a multiplicidade solta, portanto é a selvageria da multiplicidade, das multiplicidades, das demasias, do haver tanto que é demais. Há uma referência de Platão dizendo que as multiplicidades que são selvagens, deviam ficar contidas no fundo dos oceanos. Então, os sofistas fizeram essa diferença e daí decorreu, inclusive, que não há verdade. Porque physis, que foi imediatamente traduzido por natureza, e veio a haver uma física. Não era isso nos pré-socráticos do século VI. Foi para os sofistas. É a razão e a natureza. Nós e ela. Não tinha esse fora. Né? Esse fora em que um lado é o sujeito. Ele não usava a palavra sujeito, que é moderna. Mas nós podemos dizer, um lado é o sujeito. E o outro lado, um dia foi chamado de objeto, mas era o lá fora. O lá fora nós não devemos ir. Ele mata. Os filósofos no século IV, Sócrates, que é do século V, é contemporâneo dos sofistas, atacou pelo lado moral, porque se eles sabiam que não sabiam, porque se não há verdade, eles não sabiam nada. Como é que eles ainda vendiam o que eles não sabiam como um saber? Instituíram a ordem do discurso, né? Saíram inteiramente daquele movimento da realidade, se mostrando, se escondendo, multiplicidade, unidade, né? Que foi a intuição, maravilhosa intuição da verdade dos pré-socráticos. Verdade é o movimento que dá... Eu gosto muito de uma metáfora que eu inventei e espero que continue me servindo muito bem, que é a seguinte: vem o dia, estamos no dia. Num determinado momento, a cor vai mudando. Vai ficando avermelhado, amarelado, avermelhado, vai escurecendo, tem um azul, que em inglês se chama twilight, que é uma passagem para a noite, que vem vindo e anula o dia. Mas o dia volta, de modo que ele não foi anulado. A noite e o dia andam juntos. Se só houvesse dia, nem havia dia, porque em relação a que se diz que há dia se não houver noite, e vice-versa. Então, o momento em que a verdade explode para nós é o crepúsculo e a aurora. Ali dia e noite estão juntos e nós os vemos juntos e separados. Nós vemos a unidade e a dualidade de dia e noite, naquelas cores diferentes do puro dia e da pura noite. Então, eu gosto muito dessa metáfora, acho que ela dá muito a ver. E essa é a noção, que não é um conceito, não é uma teoria, não é uma epistemologia, a minha maneira de representar a compreensão, a experiência melhor, a experiência pré-socrática do que é verdade. Verdade é, portanto, o acompanhamento que nós fazemos, porque nós vivemos de dia e de noite. Não estamos em outro lugar olhando o dia e a noite, dizendo isso é dia, aquilo é noite. Mas estamos de dia, estamos de noite e esperamos o dia. E depois esperamos a noite. E ela vem, e ele vem. E nós com eles. Dormimos, acordamos. Né? Essa é a experiência pré-socrática de verdade. Não tem nada que seja um sujeito que se afasta do real, olha para ele e diz, você é isso. Essa distância não haverá no século V a.C., com os sofistas. Agora tem uma diferença, o que não tem é verdade, porque como a physis é a natureza é caos, é desordem, não tem nenhum princípio de inteligibilidade na natureza, assim pensada pelos sofistas. Então, não há verdade. Se há, não sabemos. Gorgias, um dos grandes. Olha a frase do Gorgias: nem ser nem não ser são. Que filósofo era preciso ser para sustentar essa ideia, né? Mas nós só temos fragmentos deles também, claro. Eles eram pré-socráticos. Então, o mais provável é que nada exista. Dessas coisas que aparecem, um pouco de orientalismo ali, né? Se houver, nós não podemos conhecer, porque é caos.
Se pudéssemos conhecer o que só um Deus poderia, não compreenderíamos. Se pudéssemos compreender o que só por absurdo eu digo para argumentar, né, ele gosta, não poderíamos comunicar. Portanto, a verdade precisa ser comunicada, quem disse? Os sofistas colocaram a verdade na ordem do discurso. Não havia. A verdade que precisa ser comunicada não pode ser comunicada porque não há. Mas nós vamos fazer discursos para convencer, então eram retóricos, oradores, para convencer os ignorantes que supõem que nós sabemos. É quase aquele negócio do psicanalista suposto saber. Saber não sabe, mas o analisando vai lá supondo que ele saiba, né? Então, os ignorantes que nos perguntam o que supõem que nós sabemos, e nós sabemos que não sabemos, mas devolvemos e cobramos, por esses cursos que damos, né, o que não sabemos. Nós estamos vendendo, mas não estamos entregando. Sócrates atacou por aí, pela imoralidade da sofística. E Platão, e depois Aristóteles, que fechou a tampa com a lógica. Tem um livro da lógica que chama-se Refutações Sofísticas. Ali a sofística, se já não tivesse perdido, porque já tinha, estaria inteiramente eliminada. Então, o que é que fizeram os filósofos? Engoliram a isca da separação entre logos e physis, e supremacia de logos sobre physis, da razão sobre a natureza fora, um lá fora, que agora existe, um lá fora, que precisa ser mantido lá fora, mas nós podemos ir lá e trazer alguma coisa, porque há um princípio de inteligibilidade nas coisas, que é possível conhecer se nós pensarmos bem. Portanto, sejamos lógicos, não sejamos sofistas. Se nós formos capazes de organizar bons raciocínios, bons silogismos, como Aristóteles chamou, onde o logismo é o logos, né? E o sin é um conjunto, que ali o particular, o geral e a combinação de particular e geral, ou seja, entre o muitos e o um, está presente, né, segundo regras, são abundantes, né, que precisam ser aplicadas como nós pensamos. Se fizermos isso, nós conseguimos arrancar a verdade que não pertence às coisas, pertence à nossa mente, mas vem das coisas, vem do que nós somos capazes de capturar das coisas. Elas não são totalmente excludentes da verdade, porque elas têm em si uma luz, um princípio de inteligibilidade ao qual nós devemos dar consequência ou não saberemos. E não saber é um sofrimento para um filósofo. Então vamos lá, trabalhamos bem, etc. E a natureza não nos dá de bom grado o que ela tem, porque o que ela é caos mesmo. Nós é que vamos lá e metemos a mão. O ato é nosso, não é ela que se oferece e diz, olha, tem aqui alguma coisa, pegue. Quem passou aqui, nesse conjunto de cursos, pelo ano de Heidegger, em que nós lemos sobre a essência da verdade, se lembra que para Heidegger era o contrário. Era o conjunto dos entes, era tudo o que é que se oferecia. O homem podia ir ou não. Se fosse, ele trazia para si o que ainda não era verdade. Era a presença dos entes, de tudo que há e que não é humano, na nossa mão. Sobre isso agora nós vamos trabalhar. Podemos não ir. E aí a realidade será para nós uma simulação. Isso é Heidegger, século XX, pensando a totalidade da história do Ocidente, é exaustivo. Mas lá, a ideia de que a verdade é uma propriedade humana, uma propriedade que o sujeito, se já se usasse o termo, se serve porque ele tem direito à verdade. E o que fazem os menores, os estoicos, epicuristas, céticos e cínicos? Não. A separação existe.
Todo mundo, os sofistas ganharam todo mundo. Eles foram excluídos da história da filosofia por Aristóteles, não voltaram nunca mais, talvez estejam de volta hoje, mas já não são aqueles, né, sofistas. Não voltaram mais. Sócrates, Platão e Aristóteles venceram, mas comeram pela mão dos sofistas, porque a separação entre logos e physis todo mundo engoliu. Qual é a diferença aqui nas chamadas escolas menores? É que não é o logos que predomina, é a physis. Eles inverteram. Mas como Marx nos ensinou, uma coisa invertida é a mesma coisa, só que invertida. Não é outra coisa, é a mesma coisa invertida. Então, a physis predomina sobre o logos. É preciso saber o que é a physis, não pelos conceitos que o logos dá, mas pela experiência que nós temos dela. Porque ela é a lei, ela é fatal, ela acontece de qualquer maneira. E acontece onde? Nas nossas vidas, não na nossa razão. Não é uma abstração. Ela acontece nas nossas vidas, ela pode nos matar. Ou nos fazer viver bem, se nós formos capazes de lidar com ela, não querendo nos impor a ela o que os gregos fizeram, aquelas abstrações dos gregos, etc., quando criaram uma física, por exemplo. Então, a natureza, estamos agora nesse domínio, a natureza não é malévola. Nela nada é difícil de descobrir. O que é difícil de descobrir na natureza? Nada que nos seja útil, isso é fácil. O que é difícil de descobrir na natureza e que nós não devemos procurar? Aquelas coisas cuja descoberta só tem por fruto a própria descoberta. Aquilo que os gregos, nas suas abstrações, faziam. O que vale é a descoberta, não é a natureza, não somos nós, não são os nossos corpos, o nosso espírito, a nossa vida, a nossa existência. Não é a existência que está em causa lá nas abstrações dos gregos, mas aqui está. A natureza é nossa amiga, ela não tem malevolência. Tudo o que nos pode fazer melhores ou felizes, ela pôs sob nossos olhos e ao nosso alcance. A natureza. Isso tudo é Demétrios. Isso é Demétrios, está entre aspas, né? E então a enumeração das coisas que se deve conhecer em oposições que seriam inúteis, aí abre mesmo aspas, né? Se o homem fortaleceu-se contra os acasos e elevou-se acima do temor, se na avidez de sua esperança não abraça o infinito, mas aprende a buscar as riquezas em si mesmo, se circunscreveu o terror dos deuses e dos homens, persuadido de que há pouco a temer do homem e nada a temer de Deus, se desprezando todas as frivolidades que tanto são o tormento quanto o ornamento da vida, mas só ornamento, né? Chegou a compreender que a morte não produz males e acaba com muitos deles, se devotou sua alma à virtude e acha fácil o caminho por onde ela o chama, se enxerga como um ser social, nascido para viver em comunidade, se vê o mundo como a morada comum de todos, se abriu sua consciência aos deuses e vive sempre como se estivesse em público, então, respeitando-se mais que aos outros, Foucault disse, respeitando a si mais que aos outros, tendo escapado às tempestades, fixou-se em uma calmaria inalterável e reuniu em si toda a ciência verdadeiramente útil e necessária. O resto não passa de futilidade do lazer. Fecha aspas. Então, aqui tem várias coisas importantes. Primeiro, a gente já estava vendo. É necessário que aquilo que se conhece seja útil à existência. Não é para procurar o infinito. Não é para procurar Deus. Não é para temer a morte, porque ela virá. Mas a morte vem na vida dos outros. A gente morre na vida dos outros. Enquanto nós não morremos, nós estamos vivos. E quando nós já morremos, não somos mais nós. Então, temer a morte é de uma estupidez
absoluta. Ela faz mal à nossa existência e quebra a nossa felicidade. Então, não temer os deuses, não temer a morte, não buscar o infinito, prender-se às coisas que são úteis à existência. Aqueles gestos mínimos que fazem um atleta ser capaz de vencer e não ficar fazendo acrobacias e tal. O modelo atleta ainda está valendo aqui. A segunda coisa, muito importante, se enxerga como um ser social nascido para viver em comunidade, se vê o mundo como a morada de todos nós e vive sempre como se estivesse em público. O estoicismo, o epicurismo, o cinismo são muito frequentemente, vistos como individualismos antipolíticos. Por exemplo, os cínicos, eu já disse várias vezes aqui, funcionavam contra a cidade. Mas era para quê? Não para serem individualistas, para mostrar que as leis da cidade são contrárias à verdadeira lei que é a da natureza. Portanto, vivamos em conjunto segundo a natureza e não separados da natureza segundo a lei da cidade. Então, não há um individualismo aí. Não há no trabalho sobre si mesmo um individualismo antissocial. Pelo contrário, a gente viu no exemplo de Cícero. O que era o mais sagrado era nos reunirmos nas quartas-feiras para conversarmos sobre as coisas correntes, os assuntos correntes. Quando foi que ele se separou disso e foi individualista? Quando ele ficou em casa chorando a morte do amigo. Porque nós somos feitos para viver em sociedade, para viver em comum. É aí que nós encontramos felicidade. Mas para isso, para chegarmos a isso, é necessário que nos respeitemos mais do que aos outros. Reunirmos em si toda a ciência verdadeiramente útil e necessária, o resto é futilidade e tal, reunir em si. Isto quer dizer, o que é útil para mim. É isso que me permite trabalhar sobre mim mesmo para poder estar com os outros. Utilmente. Sendo para os outros um instrumento de felicidade, que é o que a amizade faz. Conduzir a felicidade, a amizade faz. Outras coisas fazem, mas a amizade faz. Estou referindo sempre ao livro de Cícero, né? Mas a amizade só nos leva à felicidade se os amigos tiverem trabalhado sobre si mesmos o suficiente para poderem se dar e receber. Portanto, estarem no coletivo, no comum. Ninguém está no comum se não for capaz de se pôr comum. Mas para isso é preciso primeiro ser-se. Não é primeiro isolado de tudo no fundo de uma caverna, lá a caverna de Platão, né? E depois, bom, agora eu estou em condições, eu vou procurar amigos. Isso se faz junto, né? Mas a primazia, enquanto se está construindo a relação, é ser-se de tal forma que se possa estar com os outros, sendo com os outros. Cada um e um dos outros, por sua vez, sendo-se de tal forma que podem oferecer o que nós não temos. Se todos fossem iguais, não haveria amizade. Se todos fossem inteiramente diferentes, não haveria conexão. É porque cada um é de tal modo que tem o que oferecer, que a amizade se faz. Mas para isso é necessário que cada um seja do modo que é seu, e não do modo que é o dos outros. Senão não há amizade, há subserviência, há relação de vassalagem, enfim, né? A amizade é entre pares, e para isso é preciso que alguém tenha se tornado par de si mesmo, né? Para poder agora se parear com os outros. Tereza. Eu tenho uma questão aqui, essa frase, respeitando-se mais que aos outros, me trouxe a lembrança Levinas, que diz que o outro
é sempre mais importante do que eu. Aqui, por exemplo, a gente pode tomar isso como uma refutação à ideia de Levinas, uma complementação. Qual seria a articulação entre essas duas ideias? Levinas, que é um filósofo muito importante e subvalorizado, judeu, místico, que tinha uma teoria de que eu me reconheço no rosto do outro, tem a ideia da rostridade e tal, né? E, portanto, dá à alteridade uma importância fundamental. Não diria de modo nenhum esse respeitando-se mais que aos outros, respeitando a si mais que aos outros, como Foucault corrigiu. Não vejo muito motivo da correção, não tem. A pergunta da Teresa é se essa frase aqui é uma refutação de Levinas. Poderia ser uma refutação se fosse uma ideia de Foucault, mas ela é uma ideia dos cínicos, dos estoicos, né, que Foucault está recolhendo aqui. Levinas não concordaria com Demétrios. Né? É possível que Foucault concorde, mas não é óbvio que ele concorda. Né? Ele está procurando aqui... Respeitar-se mais que aos outros não levaria a um individualismo, por exemplo, a um solipsismo? Você vê que isso está no mesmo contexto de... viver em sociedade. Então, o respeitar-se mais do que aos outros está no mesmo contexto, como se fosse uma consequência, né? Se enxerga como um ser social nascido para viver em comunidade, se vê o mundo como a morada comum de todos, se vive, que fala dos deuses, se abriu sua consciência aos deuses, isso é uma outra complexidade, se voltar eu falo nela, se vive sempre como se estivesse em público, então é como se fosse uma consequência, né? Então, respeitando-se mais que aos outros, tendo escapado às tempestades, fixou-se em uma calmaria inalterável. O que ele está dizendo aqui? Se nós não nos respeitarmos mais do que aos outros, esse respeitar significa, se nós não procurarmos nos ser e não sermos o que os outros são, porque isso não é viver em sociedade, isso é submeter-se, então nós, respeitando-nos mais do que aos outros, que é uma ideia estranha mesmo, né? E isto significando, sabendo que nós nascemos para viver em comunidade, que nós somos seres sociais, etc, etc, né? Tem aqui uma aparente contradição, mas é que não se trata de conceito, se trata de experiência. Então, a experiência de mim deve ser tal que eu seja capaz de me entregar ao comum. Isso é que significa, eu tendo superado todas as tempestades em mim, tendo chegado a uma relação comigo mesmo pacífica, agora eu posso me entregar como um amigo. Mas Sócrates, quando ele ficou em casa, chorando a morte do amigo, Cícero, quando ele ficou em casa chorando a morte do amigo, ele não respeitou a si mesmo mais do que aos outros, por exemplo, seguindo esse curso de... A pergunta da Teresa agora, se quando Cícero ficou em casa chorando a morte do amigo, não será que ele terá respeitado a si mesmo na dor? Onde é que se manifesta o respeito a si mesmo mais do que aos outros, quando a questão é estar com os outros na amizade? É quando se é capaz de ser amigo no coletivo, no comum. Ali ele estava, ao chorar o amigo, exercendo uma forma de egoísmo, que era dar primazia à sua dor e se afastar com isso do coletivo. Por isso é que ele foi pedir desculpa.
E aí o pessoal disse, então vamos elaborar isso. E saiu o livro sobre a amizade. Não é simples isso, porque nós estamos acostumados ou bem ao coletivismo ou bem ao individualismo. É meio um fio da navalha. É o fio da navalha. Ele está ali andando. Aqui. Opa. Desmontou. É muito curioso isso, porque pensando contemporaneamente sob inspiração de diversas escolas filosóficas, o pensamento é sempre a alteridade. Você deve viver para o outro, né? Inclusive nos princípios religiosos. E aí, mas quando você traz isso, para mim faz total sentido. É quase como a retórica do acidente aéreo, que você primeiro tem que botar o oxigênio em você para depois você dar o oxigênio. E se você não estiver bem com você, você não pode estar bem com mais ninguém. Então, o que parece extremamente egoísta, parece extremamente lúcido e favorecedor do altruísmo, né? O que a Arlete está dizendo é que, para nós hoje, a obviedade de que o outro precede, e isso, inclusive, é a maneira de nós concebermos o estarmos em comum, né? E que não está sendo posto dessa maneira lá pelos estoicos, epicuristas e cínicos. Isso não quer dizer que os estoicos, epicuristas e cínicos se oponham a essa nossa visão, eles são muito anteriores a ela, né? Mas para ela, sim, faz sentido os estoicos, né? E ela usou o exemplo do avião. Se houver qualquer pane, etc. e tal, coloque primeiro a máscara em si mesmo, para depois ajudar quem está ao seu lado. Porque se a gente não estiver bem consigo mesmo, se morrer de falta de ar, não vai ajudar o outro, morrem dois, né? Então, dar primeiro maior importância a si, para por isso ser capaz de dar importância aos outros, é um bom exemplo. Um outro bom exemplo, que eu estou pensando há algum tempo aqui já, mas relutava em dar, porque põe religião no meio, né? Que complica aqui, é o mandamento judaico do amar ao próximo como a si mesmo, né? Ah, bom, mas isso é um princípio de alteridade. Não, porque primeiro é necessário amar a si mesmo. Se nós não somos capazes de nos amar, como é que podemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos? Então, é essa mesma lógica. Se eu não privilegio um trabalho sobre mim mesmo, eu não tenho nada a oferecer. Depois veio Jesus Cristo e bagunçou esse coreto e disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amem ao próximo como a vocês mesmos. Eu, no entanto, lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí bagunçou, porque esse mandamento é impossível, né? Amar como Deus nos ama. Bom, mas de qualquer maneira, aí o coletivo está implantado, ele criou a humanidade, né? Aí o coletivo está implantado, como o primeiro. Aí começa a complicar. Mas vamos dizer que o modelo máscara de oxigênio e o modelo da ética judaica são bons modelos para essa primazia de si mesmo como condição da alteridade. É o cuidar de si mesmo. É o cuidado de si, né? Que é a regra de ouro dessas chamadas escolas menores, que vem de Sócrates quando perguntado, você está cuidando de si? E o implícito é, eu mandei, tirando dos templos religiosos, Delfos, etc., eu mandei o pessoal ir se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas se você não está cuidando de si, como é que você pode se conhecer? Então, o mais radical é o cuidado de si. Sem o cuidado de si, não há conhecimento de si. Sem o conhecimento de si, não há possibilidade de entrar na cidade, da polis, etc. Então, também é uma maneira desviada um pouco de dizer, se você não cuidar de si, você não vai para o coletivo. Ou vai ser ruim lá. Então, é dar prioridade a si mesmo, para depois poder... depois que é
mais ou menos simultâneo, não é? Não é primeiro um noviciado para depois entrar A no página. convento. São as É duas isso, páginas. são as duas páginas da Folha. da Folha. Mas vamos dizer que uma está começando a ser escrita antes. Então, vemos, pois, que não se trata da ordem de oposição entre o distante e o próximo, o céu e a terra, nos segredos da natureza e as coisas que tangenciam a existência humana. Na realidade, o que caracteriza toda essa lista do que é inútil conhecer e constitui seu caráter comum, não é, creio, agora é Foucault falando, que se trate de coisas que não tangenciam a existência humana. Tangenciam-na, e muito de perto. O traço comum e que as tornará inúteis é que se trata, como vemos, de conhecimentos pelas causas. Pronto, aqui bateu no nervo do dente. A grande filosofia, eu digo isso com certa ironia, o grande e pequeno, a grande filosofia está deitada sobre a ideia aristotélica, que não é antiplatônica, não é que Platão não tenha visto, mas a rigor aqui só entre nós, né, e o pessoal do YouTube. Aristóteles, quando escreveu os pré-socráticos, devia ter escrito Platão também. Porque ele não viu o que eu vou dizer agora que Aristóteles viu e que para ele começou tudo. É que não se conhece uma coisa se não se conhece sua causa. E a causa está fora da coisa. A causa precede a coisa. Ela nem é simultânea, nem, obviamente, é posterior. O que é posterior é o efeito é a coisa. O que é anterior é a causa é outra coisa. E aí, sim, porque os gregos não lidavam bem com a ideia de infinito, porque o infinito é um número ruim, porque ele nunca fecha, sempre cabe mais um, é um número, portanto, incompleto. Então, eles não lidavam bem com a ideia de infinito. Ora, se a todo efeito corresponde a uma causa, sem a qual esse efeito não se dá. E que esse efeito, essa causa, portanto, é efeito de outra causa. E essa causa é efeito de outra causa. E nós teríamos que recuar ao infinito. Então, Aristóteles postulou por necessidade sistêmica que tem que haver uma primeira causa incausada. É do sistema isso. Para os cristãos que adotaram Aristóteles foi fácil, a primeira causa incausada é Deus. Mas para Aristóteles, que não era cristão, foi uma proposição sistêmica, só para mostrar que o sistema ali estava mandando, o sistema lógico estava mandando. Logicamente tem que haver uma primeira causa, e essa causa não pode ser efeito de nada, senão nós temos que regredir infinitamente e o conhecimento se torna impossível. O conhecimento, para ser verdadeiro, precisa ser o conhecimento das causas. E foi por isso que ele condenou todos os que não pensavam como ele, todos os que vieram antes dele. Porque ele elaborou lá uma teoria das causas que nós usamos até hoje. Só Leibniz, no século XVII, acrescentou mais uma dimensão de causa, que foi a causa suficiente. Para Aristóteles, tinha 4 dimensões de causalidade: a material, a formal, a eficiente e a final. Vou falar das 4, mas são 4 dimensões de causalidade. E o que ele disse foi: os filósofos que vieram antes, e aí tem que incluir Platão, os filósofos que vieram antes não viram essas 4 dimensões, sem as quais a causa não se efetua. Tales, por exemplo, isso é literal, é Aristóteles na física. Tales, por exemplo, o primeiro deles declarou, aceitou, agora não me lembro do verbo, que é a água o elemento comum de todas as coisas. A água é o fragmento que a gente tem de Tales. Tales disse, é a água. Quem disse? Aristóteles. Quem disse que Tales disse? Aristóteles. Tales disse que
É a água o elemento comum de todas as coisas. Ora, água é causa material. Então, Tales se contentou com uma dimensão só da causalidade, a dimensão material, e ignorou inteiramente a formal, que é abstrata, a eficiente, que é produtiva, é alguém que faz, como um arquiteto faz um edifício. O edifício não se faz sozinho, precisa de uma causa eficiente. Efícere é produzir efeitos, né? E uma causa final, o edifício se faz para alguma finalidade, né? Ele não se faz por nada, ele serve. Quem não viu essas 4 causas não é filósofo. Então, a grande filosofia é aquela que conhece pelas causas. É a filosofia platônica, sim. Platão não falou de causas, mas vamos dizer, estava lá alguma coisa. Aristóteles e tudo o que se segue, menos esse interregno maravilhoso das escolas menores. Eles não conheciam pelas causas. Vamos seguir a frase, porque tem lá uma conclusão. A causa de haver gêmeos, a causa do ritmo dos 7 anos, a causa das ilusões de ótica, a causa também dos maremotos, é isso o que não precisa ser conhecido. Pois são essas causas justamente que, fazendo muito embora atuar seus efeitos, a natureza ocultou. Se é preciso penetrar a natureza para arrancar dela essas causalidades, o que Aristóteles fez na física, ele está desrespeitando a natureza. O mandamento ético dos estoicos, que os epicuristas repetiram com o acrescentamento daquele cálculo das relações entre prazer e dor, né? De que os cínicos não faziam questão a não ser nisso. Vamos nas coisas úteis, o resto que é inútil, e agora está dizendo Foucault, por que é inútil? Porque é o pensamento das causas. O mandamento dos estoicos, uma espécie de ética negativa, a gente pode dizer assim, se não entender por negativo uma coisa negativa, é que, diante da natureza que é a lei com L maiúsculo, o que de toda forma acontece independentemente de nós, né, humanos, é uma demasia, é um desaforo dizer, eu sou capaz de dizer o que você é. Portanto, conhecer. Não conheça a natureza, não conheça. Isso se chama agnosia. Agnóstico é o que não conhece, né? Que não sabe se sim, se não. De não conhecer deriva não falar, não defina. Não diga, eu sei o que é a natureza e agora vou dizer o que ela é. Afasia. E eu sei o que é a natureza e quando digo o que ela é, eu estou preparado para agir sobre ela e transformá-la. Não faça isso. É o que nós fazemos. É como nós a estamos destruindo. Né? É o que as tecnologias fazem. Não faça. Apraxia. E não sofra porque a natureza é a lei e de todo modo você vai morrer, por exemplo. Viva a sua vida porque você não está morto. Quando você estiver morto, a sua vida não existe mais. Então não viva como se você estivesse morrendo. Você não está morrendo. Você está vivendo. Ah não, para morrer basta ter nascido. Isso é uma tolice. Né? Para viver basta ter nascido. É necessário ter nascido para viver. Para morrer é necessário deixar de viver. Mas quando a gente deixa de viver, não se é mais. Então a nossa morte, como eu disse aqui já há pouco, ela só se passa na vida dos outros. São eles que nos veem mortos. Nós não. E isso se chamou ataraxia. Não ter sentimentos negativos em relação à natureza. Então, agnosia, afasia, apraxia, ataraxia. É tudo negativo, mas é sábio. Porque quando a natureza, a lei, se abate, quem a enfrenta, ela arranca pelas raízes.
a metáfora que eu gosto de usar do carvalho. Carvalho, baobá, é uma poderosa árvore, né? Mas bota um tornado em cima, arranca, né? Porque foi lá enfrentar, não deu conta. Os caniços dão conta, porque eles deitam. E quando a ventania passa, eles voltam, inafetados. Eles não morrem da natureza, eles se ocultam dela benevolamente, ou seja, eles a respeitam, deixam passar, e quando ela reflui, voltam, e está tudo bem. O que eles fizeram? Não agiram contra. Não disseram, eu sei as causas. Não conheceram, etc. Então, o que a natureza faz é ocultar as causas, no sentido de que ela sabe porque ela age, como ela age. Ela é a lei e ela conhece a lei que ela é. Nós não. E se quisermos, vamos nos dar mal. Quebramos, porque ela é poderosa e nós somos frágeis. Então, para Demétrios, se a natureza tivesse considerado que essas causas, de um modo ou de outro, poderiam ser importantes para a existência e para o conhecimento humanos, ela as teria mostrado, ela as teria tornado visíveis. Se as ocultou, e qualquer filósofo aceita isso, a natureza oculta. Por isso é que é preciso entrar nela e arrancar. O que os menores estão dizendo é, se a natureza ocultou, ela sabe por quê. Se fosse útil para nós, ela tinha mostrado. Ela manifestava. Se a natureza... Se as ocultou, não é porque houvesse uma espécie de transgressão, um interdito a se transpor a fim de conhecê-las. É meramente porque a natureza mostrou ao homem que não era útil conhecer as causas dessas coisas. O que não significa que seja inútil conhecer essas coisas e tê-las em conta. Podemos conhecer as causas se quisermos. Podemos conhecê-las em certa medida. E é isso o que aparece no final do texto, aspas. Isso é permitido à alma que já estiver retirada ao abrigo de extraviar-se vez ou outra nessas especulações que servem para ornamentar o espírito mais do que para fortalecê-lo. Fecha aspas. Então, o que há? É inútil conhecer as causas. Útil é viver aquilo que tangencia as nossas vidas. E que é o mínimo. Aprender o mínimo é aprender a estar consigo. É o que faz do atleta um atleta e não um acrobata. Um ornamental, ele falou aqui de ornamentar o espírito, né? O atleta que vai conhecer as coisas externas para reproduzi-las, ele é mais ou menos o funâmbulo do Nietzsche, né? Ele dá piruetas em cima da corda bamba, mas ele cai. Esse trecho está em aspas, é porque é de outra pessoa? É do Demétrios que ele está acompanhando. Né? É inútil conhecê-las, não porque proibido, mas porque, se as quisermos conhecer, ao conhecê-las não obteremos mais do que algo suplementar. Quando a alma, estando in tutum retracto, retirada para aquela região de segurança que há pouco ele disse, a alma que já estiver retirada ao abrigo de extraviar-se. Né? Então é isso aqui. A alma, se já está retirada na região de segurança, que lhe fornece a sabedoria. É aqui que a sabedoria está. Não é no conhecimento. A sabedoria não é saber, é a existência. É a experiência da existência. Aí, quererá a mais.
a título de distração e para sentir um prazer que reside, precisa e unicamente, na própria descoberta. Ele disse há pouco, né? Cujo fim é só a própria descoberta. Buscar essas causas. Prazer de cultura, por consequência. Prazer suplementar, prazer inútil e ornamental. Qual é o prazer que não é de cultura? É o que é de natureza. É aquele que se passa no corpo que não enfrenta a natureza, mas se adequa a ela. O corpo é sábio na medida em que a sabedoria é segundo a natureza e não segundo a razão. Isso é bom. Um saber segundo a razão é bom, mas é ornamental. Aqui tem um enfrentamento contra-intuitivo para nós que somos herdeiros de Platão e Aristóteles. Onde é que está a sabedoria? Está na natureza. Está em viver segundo a natureza. E isso pode significar, a contrário, viver segundo o corpo. Não segundo o espírito. Segundo o espírito, o que é que se faz? Ornamenta. Há um prazer de cultura, que é um prazer do espírito. O que é que dá sabedoria? É viver segundo a natureza. Segundo o que a natureza dá. Aquilo que toca e tangencia a nossa existência. Não aquilo que ela oculta. Oculta dá utilidade para a nossa existência. Mas que nós podemos procurar conhecer. Seremos mais sábios? Não, seremos mais ilustrados. Vamos fazer sucesso nos salões, né? Mas sábios não seremos. Sábio foi Diógenes, o cínico, que vivia pobremente dentro de um tonel e que andava durante o dia com uma lâmpada acesa e perguntavam a ele: mas por que você está com a lâmpada acesa durante o dia, onde há luz? Porque eu preciso de uma luz que eu acrescento para encontrar um homem, e eu estou procurando um homem. Sábio era esse. Ele era um cínico. Ele estava dizendo: aqui não tem homens, aqui tem submissos à lei da cidade e não concordantes com a lei da natureza. E eu estou denunciando isso. Eu não sei o que é um homem, mas eu não sou chamado a saber o que é um homem. Eu sou chamado a viver, a ter uma existência sábia. E essa consiste na abstenção de tudo que para vocês da cidade, segundo as leis da cidade, é tão importante. Sócrates fez coisa semelhante, que não era um cínico, mas é o pai das escolas menores pelo cuidado de si. Ele andava pela Ágora, a Ágora era a praça do comércio, e era o lugar de reunião pública. Ele andava pela Ágora, naquelas lojas, olhava de uma em uma, não comprava nada, não pegava em nada, não selecionava, e depois dizia: vejam de quantas coisas eu não preciso. Bom, ainda temos um tempinho. Em face disso, que coisas é preciso conhecer? Que há pouco a temer dos homens, nada a temer dos deuses, que a morte não produz nenhum mal, que é fácil achar o caminho da virtude, que é preciso considerar-se como um ser social, nascido para a comunidade. Enfim, saber que o mundo é um habitat comum, onde todos os homens estão reunidos para justamente constituir essa comunidade. Isso fala diretamente para nós e para a nossa era geológica, o antropoceno. Nós vivemos milênios, pondo o homem, porque tem razão, acima de todas as coisas. Ou porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, acima de todas as coisas. Ou porque sua mente é o sujeito atravessado por todos os universais e até o corpo nem lhe pertence, porque pertence ao aí fora, as coisas físicas, estou falando de Descartes, pensamento moderno, etc. O homem, o indivíduo, que sempre esteve acima do mundo, da natureza,
Hoje, nós, os humanos, somos chamados a voltar a nos considerarmos, mas profundamente, não é da boca para fora, um animal que convive com outros animais, que os mata e morre deles. Pensem no vírus e o morcego. O morcego não morria do vírus. Nós morremos do morcego que nos trouxe o vírus. Então, um animal cuja qualidade animal é a razão. É a razão, é a linguagem. Os outros animais também têm linguagem, mas é outra. Nós queremos aprender a falar com eles, com os outros animais. Não sabemos. Eles não querem falar conosco, porque querer é um atributo da razão. A vontade é um atributo da razão. E nós temos que nos preocupar com o fato de que nos defrontamos com animais diferentes de nós animais, que podem ter uma tendência de arco reflexo, ataque e fuga. Dizem que a onça lá do sítio vai fugir se me encarar. Eu não acredito, de modo que eu prefiro fugir, porque ela pode me atacar. Então, essas negociações com a natureza, nesse momento nosso, o antropoceno, que significa a era em que o homem está no meio do seu ambiente. É o sentido de meio ambiente. O que é o meio ambiente? É o ambiente cujo meio nós ocupamos, e esse ambiente é o planeta, em cujo meio nós estamos, não estamos mais fora. A antiga, bimilenar e meia, ideia de que nós ocupamos um lugar fora, que é privilegiado, que é a cidade, é o lugar da cultura. E a natureza ocupa um lugar fora desprivilegiado, porque é o lugar do caos, da desordem, né? Que nós podemos resgatar racionalmente, quando criamos jardins zoológicos e jardins botânicos, que são a natureza sob controle da razão, mas que nós não queremos ir lá enfrentar, porque ela nos mata. Então, nós nos mantemos fora. Não nos mantemos mais fora, não estamos mais fora. O exemplo que sempre me ocorre quando eu digo isso é o aquecimento do planeta está derretendo as calotas polares, esse derretimento está levantando, aumentando o nível dos oceanos, o nível aumentado dos oceanos está afogando ilhas, terra onde vive gente, ilhas da Micronésia já não existem mais, por causa desse aumento do nível dos oceanos. Portanto, isso que é tudo natural, mas natural induzido pela Revolução Industrial, está provocando efeitos não naturais de migrações de populações inteiras para regiões que não são as suas. Portanto, estranhamentos, atritos, aumento da xenofobia, aí já é cultura. Tudo isso está envolvido no fato de que nós lançamos CO2 demais e outros gases na atmosfera, que está aquecendo e produzindo fenômenos climáticos extremos que nós estamos vivendo e sofrendo, né? E que já tem efeitos. Não, porque o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar a humanidade, eventualmente, esperamos que não. Vai acabar a humanidade, o planeta aí vai respirar até aliviado. Mas nós já estamos sofrendo os efeitos desse acabamento tão futuro que a gente não dá bola para ele. Não, deixa a torneira aberta, não apaga essa luz, deixa o ar. Eu vou voltar, daqui a 2 horas eu vou voltar, eu quero que esteja bem refrigerado. Não faça isso, né? Então, isso que eu acabei de ler aqui, saber que o mundo é um habitat comum, onde todos os homens estão reunidos para justamente constituir essa comunidade, fala direto com o que nós não sabemos fazer no antropoceno. Essa época
geológica em que nós somos chamados a viver no meio do planeta, destruindo por dentro. E nos destruindo, porque a característica do antropoceno é o toma lá da cá. O que nós fazemos, a Terra reage. Tá? Então, o que é preciso conhecer? Onde é que está a sabedoria? Em saber que há pouco a temer dos homens, que não há nada a temer dos deuses, porque eles eram ateus. Os estoicos não eram. Acreditavam que Deus era a alma do mundo e que havia uma providência. Mas os epicuristas, os cínicos eram. Então, não há nada a temer dos deuses, que a morte não produz nenhum mal, que é fácil achar o caminho da virtude, dá trabalho, mas é justamente esse trabalho que nos põe no caminho da virtude. O caminho da virtude não é nada que não seja o trabalho sobre nós mesmos. Esse é fácil. Claro, nós temos muitas atrações para sairmos desse caminho, mas se nós pretendemos a sabedoria que nos conduz à felicidade, é fácil estar no caminho da virtude, porque nós temos técnicas de trabalho sobre nós mesmos. Elas estão descritas, tem manuais dessas técnicas, né? Trabalho de si sobre si. Então é fácil achar o caminho da virtude. É preciso considerar-se como um ser social, isso que eu acabei de dizer. Então, Demétrios não diz: negligencie o conhecimento das coisas exteriores e tente saber exatamente quem é. Botou tudo no tu aqui. Faça o inventário dos seus desejos, de suas paixões, das suas enfermidades. Nem mesmo diz: faça um exame de consciência. Não propõe uma teoria da alma, não expõe o que é a natureza humana. No plano do conteúdo, continua falando das mesmas coisas, isto é, dos deuses, do mundo em geral, dos outros homens. É disso que fala, e isso, repito, não é o próprio indivíduo. Não pede para reconduzir o olhar das coisas exteriores para o mundo interior. Não tem isso, né? Não pede para dirigir o olhar da natureza para a consciência, ou para si mesmo, ou para as profundezas da alma. Não quer substituir os segredos da natureza pelos segredos da consciência. Trata-se somente e sempre do mundo. Trata-se somente e sempre dos outros. Trata-se somente e sempre do que nos cerca. Apenas é preciso ter dessas coisas um saber diferente. Um saber que não é o saber das causas e que passa pelo saber de si, que não é um conhecimento, é uma sabedoria. Está no caminho da virtude. Que é fácil dizer, né? É fácil. É uma outra modalidade de saber. O que ele faz é opor dois modos de saber, um pelas causas e diz: isso é inútil. Corroboraria aqui o anterior a ele, Cícero, aquelas abstrações dos gregos. Não vamos tratar daquelas abstrações dos gregos, é o que diz Cícero. E o outro? Em que consiste esse outro caminho? Creio, diz Foucault, que poderíamos chamá-lo muito simplesmente de um modo de saber relacional, porquanto o que agora há que se ter em conta quando consideramos os deuses, os outros homens, o cosmos, o mundo, etc., é a relação entre, por um lado, os deuses, os homens, o mundo, as coisas do mundo, e outro, nós, fazendo de nós mesmos o termo recorrente e constante de todas essas relações. Aí é que está o prestar atenção a si antes de tudo. Nós somos o termo recorrente dessas relações. É conosco que essas relações se dão. Isso significa, essas coisas que não são nós, não são coisas sem nós. É porque nós as experimentamos que elas são importantes. E aí nós podemos ir na direção delas. Fazendo de nós mesmos o termo recorrente e constante de todas as relações, é que deveremos conduzir nosso olhar para as coisas do mundo, para os deuses e para os homens. Saber relacional, esta me parece ser a primeira característica do conhecimento que é validado por Demétrios. Vamos parar aqui no texto. Só queria dizer uma coisa que está fora do texto, mas está nesse livro, quer dizer, nesse curso, que é um pouco surpreendente.
não deve escrever com caneta em livro, né? Mas esse livro é uma ferramenta, né? Vou escrever. Pronto. Quando Foucault estabelece a diferença de paradigma, por isso é que é útil para mim pensar num outro paradigma, o paradigma socrático. A diferença de paradigma entre o que eu estou chamando de paradigma socrático e o paradigma ético, que é o das escolas menores, né? Ele diz que houve uma filosofia que ele vai caracterizar fortemente em Descartes. Bom, ele é francês, Descartes foi o grande filósofo francês, Descartes, que é século XVII lá. Essa filosofia já houve em Platão, houve em Aristóteles, e é aí que é a grande filosofia da qual Descartes é devedor. Bom, enfim, penso assim, né? Houve a filosofia. Essa é a do conhece-te a ti mesmo, etc. E houve outra coisa, que não é a filosofia, que é das escolas menores, do cuidado de si, a epimelé, a real tu, né? Ter cuidado consigo mesmo. E a essa eu vou chamar sabedoria. A essa eu vou chamar, que é mais radical, sabedoria seria, a essa eu vou chamar espiritualidade. Então, houve uma espiritualidade e houve uma filosofia. A filosofia preocupa-se com o conhecimento, a espiritualidade preocupa-se com a existência e a experiência de existir. Ela produz uma sabedoria, não um saber. Ela faz viver e não conhecer. Ela vai na direção da felicidade, que é uma sabedoria, e não na direção do conceito ou do ser, de abstração das abstrações. E ele põe assim, aqui nesse curso, essa sabedoria durou 1000 anos, de Sócrates, que é o século V a.C., a Santo Agostinho, que é o século V depois de Cristo. Aí teve uma grande reviravolta, que foi a pastoral cristã, o corpo inteiramente desvalorizado, transformado em carne, libidinosa e pecaminosa, da qual é preciso se arrepender. Nós temos que nos arrepender do nosso corpo e confessar, para podermos ser perdoados e voltarmos a ser sujeitos. Nós deixamos de ser sujeitos quando o corpo, feito carne pela libido, nos faz pecar. Então aí teve uma grande diferença, né? Então, Foucault está considerando que esse período todo de Sócrates a Santo Agostinho é o da espiritualidade, quase como se houvesse um só dispositivo de sexualidade. De novo, sexualidade você já sabe, né? Nesses 1000 anos. Eu considero útil para o diagnóstico, que 50 anos depois do dele, é meio certo, com o tempo acelerado que é o nosso. Eu tenho feito aqui da nossa atualidade, distinguir entre um paradigma socrático e um paradigma ético. O paradigma ético, esse das escolas menores, é mais fraterno para nós do que o paradigma socrático. E, bom, só queria chamar a atenção, porque nós já passamos por isso, mas é fácil esquecer de que Foucault está pensando dentro de uma experiência que ele chama de espiritualidade, que é uma palavra estranha na boca dele, né? Espiritualidade, que é oposta à filosofia. E ele está mostrando várias das oposições aqui, usando Demétrio, que é outro hábito de Foucault. Ele vai nos pequenos. Ele vai nos pequenos autores, nos pequenos acontecimentos, né? Porque é aí que a gente vê melhor os deslizamentos, os deslocamentos, as rupturas. Nos grandes é mais
tentador ver as continuidades, porque os grandes fazem escola. Então, de repente, a escola aristotélica, a gente vai indo, 4 antes de Cristo, e Santo Tomás no 13 depois de Cristo é um neo-aristotélico. Eles são imensos. Se a gente for olhar lá embaixo, talvez a gente veja que não existe esse neo-aristotelismo, porque o dispositivo é outro. Que o Aristóteles de Santo Tomás, que ele se propôs a restabelecer, porque havia um Aristóteles dos árabes, de Averroes, de Avicena, contra o qual ele era, porque era um Aristóteles atravessado pelo islamismo, etc. Eu vou devolver Aristóteles a Aristóteles. Ele fez um Aristóteles cristão. Claro. Como é que ele podia fazer diferente? Porque a filosofia grega já tinha desaparecido quando a filosofia grega e a religião judaica se encontraram no primeiro século. Deus e o ser passaram a ser a mesma coisa. E a fé e a razão se encontraram na teologia para estabelecer um equilíbrio que se sustentou 13 séculos. Metade da história total da filosofia está nesse equilíbrio teológico. Então, ali a filosofia grega propriamente dita acabou. Os cristãos ficaram lendo os gregos. Aí é o neoplatonismo de Santo Agostinho, o neo-aristotelismo de Santo Tomás. Mas nesses grandes que fizeram escola, a gente vê continuidades. Lá embaixo, nos pequenos, a gente vê descontinuidades. A gente vê que houve uma mudança aí que agora não dá para falar como se falava, porque não se está pensando como se pensava. É outra época, arqueologicamente falando. Então, isso se torna mais visível para Foucault, ou bem nos pequenos, ou deslocado para outras coisas que não o discurso filosófico, por exemplo, como nós vimos quando fomos entender o que é para Foucault a arqueologia, estudamos as palavras e as coisas e vimos como ele caracterizou a época clássica, século XVII e XVIII, assim que ele chama, a época clássica, que era aquela cuja arqueologia ele queria fazer, por um quadro de Velázquez, Las Meninas, e por uma obra literária de Cervantes, o Dom Quixote. Isso resolveu a parada. Não era filosofia, não era o discurso filosófico, era um deslocamento. É nesses deslocamentos que melhor aparece aquilo de que se trata. E é por isso que Foucault vai pelos pequenos. Esse Demétrios, ninguém mais sabe quem é. A erudição de Foucault, os materiais que ele trazia para análise no Collège de France, que é isso que eles são obrigados a fazer lá, né, até hoje. Eles têm que mostrar o que eles estão fazendo. Aqueles cursos antecipam livros. É o percurso da pesquisa deles. Então, trazer os materiais da pesquisa para serem analisados em aula é o que a gente está acompanhando aqui. Esse Demétrios não vai reaparecer no livro que eventualmente decorreu, ou vai, mas secundariamente, não me lembro, que eventualmente decorreu aqui da hermenêutica do sujeito. Mas aqui ele estava sendo analisado como se analisa um pequeno fenômeno químico sob o microscópio eletrônico, num laboratório, onde o que se está investigando, na verdade, é a composição química do cosmos. Quer dizer, ele já usava Demétrio, por exemplo, como uma ferramenta. Sim. Tudo que ele usava era a ferramenta dele. E nós os usamos como ferramenta. Acho que nós estamos melhor do que ele, porque Foucault é Foucault, Demétrio é Demétrio, né? Concordamos nisso.